4 ou 5 lances capitais contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Pessoal da torcida tricolor, eu estou encharcado porque tomei uma ducha aqui da água assim que acaba molhando, né, o estádio depois do jogo, né? Foi bem divertido. Deve ter imagens aí para o editor colocar e me ferrar, né? Da água batendo na minha cara, mas enfim. O São Paulo veio ao Morumbi para fazer talvez um dos melhores jogos do ano, principalmente o primeiro tempo. Jogar contra o maior rival, que é líder do campeonato, não por acaso, jogou muita bola nesse campeonato para garantir a gordura que vai praticamente garantir também o título, né? Assim, garantir a gordura que vai garantir o título, é muito garantir aí. Até porque os rivais diretos pelo título estão em outras competições ou estavam e acabaram meio que abrindo mão do campeonato. O Corinthians veio com uma proposta de jogar no contra-ataque e Dorival Júnior surpreendeu. Colocou praticamente a equipe que terminou o jogo contra o Vitória, um São Paulo muito ofensivo, mas assim, poucas vezes se viu um time atacar tanto e proporcionar tão poucos contra-ataques a um outro time dessa grandeza, da grandeza do rival. Então São Paulo fez um primeiro tempo irretocável, né? No segundo tempo teve alguns momentos em que acabou cansando e deixando o rival chegar, mas nós tivemos aí alguns personagens determinantes para o empate com sabor de derrota. O São Paulo teve, aqui no Morumbi, uma das piores arbitragens, uma arbitragem extremamente tendenciosa, uma arbitragem que errou 4 ou 5 vezes a favor do rival em lances que não são justificáveis. Então assim, a gente começa aqui, logo no começo do jogo, o Romero já tinha simulado ter tomado um tapa na cara e feito um escândalo. Em seguida ele sentou na cabeça do Júnior Tavares, que deu um tapa no chão, praticamente não acerta o Romero, o cara cai no chão e faz um teatro. O Júnior Tavares toma um amarelo. Curiosamente, o Maicon no segundo tempo pisa no braço do Petros, o juiz não dá nada. Os jogadores do Corinthians, depois do gol, foram comemorar, provocando a torcida do São Paulo. O quarto árbitro, para de provocar e vamos lá. Ninguém tomou amarelo. A gente já teve amarelo pro Cueva aqui em jogo de torcida única que ele estava provocando, sabe-se lá quem. Então, além desses lances, nós tivemos um gol do Prato mal anulado, nós tivemos um pênalti não marcado para o São Paulo antes do lance do gol e nós tivemos ainda uma falta no Júnior Tavares, que essa até questionável, que resultou no gol do Corinthians. Mas são muitas coisas que acabaram afetando. Então, mas vamos falar do jogo. São Paulo, nessa proposta de ataque no primeiro tempo, chegou várias vezes, dominou, ficou prendendo a bola e teve paciência para criar as jogadas. Nós tivemos aí o destaque do Prato, jogou muita bola, do Cueva, que estava com muita vontade, o Lucas Fernandes, que começou bem, o Petros, que foi um monstro, e o que acabou acontecendo foi que, de tanto insistir, o São Paulo chegou aqui, nesse gol mesmo, num cruzamento ali, que o jogador do Corinthians, ele matou a bola com o braço. A bola bate no braço dele, gente, mas assim, nós já tivemos pênalti que o Rodrigo Caio estava de costas, a bola bateu no braço, o braço não está colado no corpo, não tem, é pênalti. O jogador do Corinthians, a bola bate no braço dele, ele tira e pede desculpa, foi mal, fiz um pênalti. Mas, na sequência do lance, a bola sobrou pro Petros, que desta lateral chutou no canto e fez um golaço. O São Paulo continuou pressionando, teve uma oportunidade depois de fazer um segundo gol lá, um gol legítimo com o Prato, o São Paulo cobra um escanteio, o Prato fica parado, o Cássio tromba com o Prato parado, e o juiz dá falta do Prato. O Prato não foi para o lance e parou. O Prato simplesmente ficou parado no lance. O Cássio tromba com ele. O Militão, se não me engano, faz o gol. O juiz anula o gol. E esse era um resultado que daria para o São Paulo o conforto de 2-0. Um São Paulo estruturado. E não foi. Aí, o que acabou acontecendo foi que esse placar não veio. O São Paulo ficou no 1-0. O segundo tempo, o Corinthians veio para cima, que o São Paulo cansou. Dorival Júnior fez algumas trocas para manter as mesmas características. Eu vou dizer a verdade, não concordei, não gosto da troca que ele fez pelo Denilson, não queria o Denilson em campo, tentaria procurar um outro jogador e não entendi o Michael Suel. Eu teria tentado o Marcinho, porque Michael Suel estava há muito tempo em inatividade. De qualquer forma, o Corinthians acabou chegando ao empate num erro absurdo de Júnior Tavares. A bola, uma bola fácil alçada com profundidade, uma bola fácil que ele ficou cobrindo, deixou, tentando fazer com que a bola saísse. O jogador do Corinthians disputou a bola. Na minha opinião, fez falta nele, mas uma falta discutível. O juiz marcou outras faltas no jogo desse teor, entendam, gente? A falta é discutível, mas se o árbitro está marcando essas faltas, o jogador se calibra pelo que o árbitro está fazendo. O que o árbitro não pode ter é 2 pesos e 2 medidas. Júnior Tavares caiu, o jogador do São Paulo, do Corinthians cruzou, o Sidão fez uma boa defesa, o Denilson não conseguiu afastar, e aí o Corinthians empatou o jogo numa das maiores injustiças que eu vi por conta desses erros. Foram 4 erros capitais: o cartão no Júnior Tavares, a falta de cartão no Maicon, a comemoração da torcida que não teve cartão,
o gol que ele não apitou e a falta no Júnior Tavares. Aí fica muito difícil, até porque o Corinthians joga com uma pressão muito menor, é o líder do campeonato com grande diferença. E este resultado faria sim o São Paulo muito bem, faria muito bem para o São Paulo, que sairia do Z4 independente de resultados e poderia respirar, fora o moral que traria. Mas, para a torcida, o São Paulo jogando o que está jogando, pode ficar tranquilo, porque esse jogo mostra que esse time tem condições, que esse time tem estrutura e que esse time está unido. Foi uma vergonha a arbitragem, não vou colocar apenas isso como responsabilidade. Nós tivemos aí o erro do Júnior Tavares, que foi infantil, apesar de eu ter achado que foi falta nele, ele devia ter tirado a bola. Nós tivemos o Denilson, que não afastou, e nós temos o Corinthians, que a gente tem que respeitar pelo que está fazendo nesse campeonato. Mas era o jogo que o São Paulo tinha as melhores condições, porque enfrentava o Corinthians em crise, com erro de arbitragem no jogo passado, de eliminação no meio da semana, e infelizmente o que se viu aqui foi que o placar não fez justiça. O São Paulo jogou muito mais do que o rival e merecia sim a vitória expressiva por até 2-0, tá bom? É isso, galera, a gente pegou aí algumas personalidades, o Petros, que fala muito da arbitragem, o Prato, que comenta o lance, também pegamos o Denilson e um trechinho do Dorival, e vocês vão ver tudo isso agora. Petros, o que falar dessa arbitragem de hoje que prejudicou tanto, e parabéns pelo belíssimo gol. Não é crítica ao árbitro, é crítica aos erros. O árbitro é um grande árbitro. É um grande árbitro. Mas os erros foram capitais. Eu estou criticando os erros, não estou criticando o árbitro. Quem sou eu para criticar ninguém? Mas foram 4 lances. Pênalti, mão, pênalti, recuo, falta no Júnior, pisão no meu braço, o cara com cartão amarelo. Provocação da torcida. Com certeza. A torcida do Corinthians foi provocar a torcida de São Paulo e ninguém recebeu cartão. Entra nessa leva de erros, porque o São Paulo já tomou cartão por muito menos aqui no Morumbi, com um jogo em torcida única. E quem não quer entrar em polêmica, vocês viram a imagem, vocês viram o que um jogador especificamente deles fez. A gente espera que quem vê isso após o jogo e quem é o responsável possa tomar as medidas cabíveis. Falando especificamente do resultado, o São Paulo mais uma vez não consegue ganhar no Morumbi. Você, como jogador experiente, que já jogou na Europa, agora está aqui, que tipo de consequência pode trazer em termos morais para o time não conseguir ganhar em casa com mais de 60 mil pessoas? Vou falar para você, hoje a gente sai com a moral de grupo unido, de grupo fortalecido pelo desempenho. A gente hoje sai muito forte, pode ter certeza. Se você não está capacitado para apitar um clássico, fala para não apitar. Então, nós estamos com muita pressão também e, sin embargo, não colocamos desculpa que não havia jogada, que não fiz, nós cerramos e nós assumimos a responsabilidade. Então, se você erra, tem que assumir a responsabilidade, só isso. Depois, ele pode ter erro, como todo ser humano, mas ele tem que assumir e ele não está assumindo. Por lo que eu escutei, que falaram os dois capitães, tanto Lugano como Hernández, ele não assumiu sua responsabilidade, então o que mais dói é isso, que ele não assume que ele errou e que ele acha que minha jogada foi falta minha, acha que a outra jogada não foi falta também, então acho que ele tem que assumir sua responsabilidade. Nessa jogada, Prato, o próprio goleiro do Corinthians, o Cássio, confirmou que quando a bola estava vindo para a área, ele subiu para cortar, que não viu ninguém na sua frente, que ele se jogou para cortar a bola. E você absolveu de uma certa forma. Aí ele já falou que não foi falta minha. Então. Com essa palavra, com essa frase, ele já falou que não foi falta minha. Mesmo se foi falta, talvez pode ter sido penalti dele, porque eu fiquei parado e eu em nenhum momento tentei atrapalhar a ele, só fiquei parado na frente dele. Então, é futebol. Agora o resultado já está, é 1-1, então temos que descansar e pensar que a semana que vem temos que ganhar um jogo difícil e outra final que temos contra o Sport. Prato, vocês jogaram melhor do que o Corinthians, que é o líder do campeonato, mas era aquele jogo que se falava assim, se vencesse já sairia de uma vez da zona do rebaixamento, não dependeria de outros resultados. Então que sentimento, além dessa revolta com a arbitragem, vocês saem do desempenho? Porque o resultado não foi bom, mas o desempenho foi bom. O desempenho foi bom, a gente está melhorando jogo a jogo, sobretudo a postura, o físico, a intensidade que a gente está tendo, mas como falei antes, talvez pecamos um pouco de ficar um pouco longe do gol no segundo tempo, de que ter que levar uns 30, 40 metros a bola no pé, os atacantes, mas é um clássico, né? E a gente sabe que os clássicos têm outra tensão, outra pressão, mas como falei antes, a gente está por um bom caminho, agora temos que descansar e pensar na próxima rodada, que também é uma final e temos que seguir lutando para sair dessa situação. Importante e acabou fazendo cortes da bola. No restante, tecnicamente, não foi um jogo, se não foi um jogo brilhante,
mas eu acho que foi um jogo leal, duas equipes que procuraram o gol, procuraram o jogo, as marcações prevaleceram e muito em relação aos ataques, sim, mas nós tivemos também um número um pouco maior de oportunidades e poderíamos ter tido uma sorte melhor. E volto a dizer, fizemos o segundo gol e ali seriam 2-0, não seriam 2-1, seriam 2-0 e um 2-0 com o time estabilizado, seria um pouco diferente. Dorival, por favor, no assunto fora do jogo de hoje. Ontem foi divulgada uma entrevista do presidente Neto. Muito do que foi falado antes da sua chegada, não tem nada a ver com você, com o ex-técnico Rogério Ceni, mas alguma coisa sobre futuro, sobre jogadores que estão ao seu comando, Jusilei, Cueva. A minha pergunta é, você consegue isolar o grupo desse tipo de entrevista para que nada do que foi falado entre numa concentração, atinja um jogador citado na entrevista, possa prejudicá-lo futuramente quanto aquilo que vai acontecer no São Paulo? De que forma você trabalha para que esse tipo de declaração não atinja o grupo nesse momento de recuperação? Eu acho que é muito simples. O Cueva foi titular e o Jusilei é um possível titular da equipe. Tanto é que foi um dos primeiros a entrar nessa partida. Não vejo problema nenhum. Eu acho que os jogadores são profissionais o suficiente para saberem separar e distanciar essa situação da concentração que é exigida para uma partida tão importante como essa.